Muito boa noite, senhor presidente. Muito boa noite, colegas dessa Casa Legislativa, população trespacense que está nos assistindo no Facebook, que está nos escutando na Rádio 92. Boa noite aos servidores desta casa. Senhor presidente, gostaria de dizer que esta audiência pública, da qual todos estamos falando aqui, que ocorreu nessa casa no dia 12 de agosto, às 18h30, na última sexta-feira, que foi provocada, então, pela Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, da qual presido, foi para mim, nesse 1 ano e quase 8 meses de legislatura, a maior demonstração do exercício livre da democracia aqui nessa casa. Nós demos através dessa audiência a oportunidade de toda a população trespacense, quem quisesse, poderia se manifestar. Poderia, antes da audiência, ficamos 1 mês com os canais da Câmara à disposição, WhatsApp, e-mail, telefones, enfim, para que as pessoas enviassem sugestões, enviassem críticas, ideias em relação ao projeto de estacionamento rotativo pago. Durante a audiência, a comunidade que estava aqui pôde se inscrever para vir ocupar essa tribuna, e assim o fizeram. Tivemos 9 manifestações de ideias aqui, uns favoráveis, uns contrários ao estacionamento rotativo pago. Tivemos manifestações brilhantes aqui. Tivemos um pouco de desrespeito, como o vereador Paulinho colocou, de algumas pessoas que, digo, nem merecem ser citadas aqui, né, Paulinho? Deixamos isso, que a história se encarregue disso, e as pessoas estão percebendo isso aí fora. Mas tivemos o exercício da democracia representado aqui nessa Casa Legislativa. E ainda está disponível, as pessoas que quiserem contribuir com o projeto de estacionamento rotativo pago, o façam, porque é um projeto que vai impor mudanças na rotina da população trespacense, se aprovado for, por no mínimo 10 anos, né, senhores? E digo mais, senhor presidente, e aqui vai uma crítica construtiva ao senhor. Este projeto nem deveria estar em discussão nessa casa aqui nesse momento, de tão mal feito que ele foi. Ele veio tão mal construído para essa Casa Legislativa que está essa polêmica aqui de discussão, de contrário, de favor, de estudo, de não estudo. Se ele tivesse tido um mínimo de atenção do Poder Executivo para construir, se debruçar sobre a elaboração de um projeto, não o copia e cola de um projeto, porque o estudo do Executivo sobre o projeto de estacionamento rotativo, que vai impactar na vida de mais de 1.000 trabalhadores do Centro Comercial de Três Passos, o estudo do Executivo, senhores, foi fazer umas visitas aí em 2, 3 municípios daqui do entorno. Este foi o estudo de viabilidade técnica que o Executivo fez. Foi esse, vereador Paulinho. Este foi o estudo. Para algo que vai interferir na vida de todo mundo. Pode interferir positivamente, mas pode interferir negativamente. E isso tem que ser avaliado. Isso é o mínimo que se espera de uma administração séria e que se preocupa com aquilo que está enviando aqui para essa Casa Legislativa. Porque aí nós coloca aqui numa fogueira, né, vereadora Diva? Porque se nós não aprovamos, porque nós não queremos a evolução de Três Passos. Se nós aprovamos do jeito que está, o projeto aprovar um projeto mal feito. Então, por isso, senhores, eu me posiciono contra este projeto da forma como ele está. E vou trabalhar nas comissões para que este projeto retorne ao Executivo, para que seja feito ou por o Executivo ou por nós, vamos ver como isso se configura, para que sejam feitos, no mínimo, os estudos técnicos de viabilidade. O Executivo não soube responder, mas que vergonha, senhores! O Poder Executivo não soube responder quando indagado aqui na audiência pública, sobre o porquê da Avenida Santos Dumont, por exemplo, ficar fora do projeto, a resposta foi não sei. Quando indagado sobre o porquê de ser este o trajeto escolhido para o rotativo, não sei. Veio uma reivindicação do comércio aí, a gente seguiu, acatou. Quando foi indagado do porquê não se fazer os estudos, ou do porquê dos valores cobrados, não sei. Mas como assim? Como nós vamos analisar aqui, senhor presidente, um projeto onde a resposta sobre o projeto é não sei. O autor do projeto. E o autor do projeto aqui não é a pessoa que estava
respondendo aqui, que respondeu educadamente, sinceramente, fica o elogio aqui ao diretor de trânsito, Luiz Dietrich, que respondeu tudo adequadamente aqui, com ponderação, com educação, com respeito. Mas o Poder Executivo, o autor do projeto, não sabe por que fez o projeto. Mas é isso que se entendeu desta audiência. E no mínimo, senhores, o que ficou muito claro para todos os que estavam aqui, para todos que ouviram e assistiram a audiência, é que da forma como está, este projeto não serve nem para rascunho, da forma como ele está. Então nós aqui agora temos que trabalhar e discutir, brigar para corrigir os projetos mal feitos da administração municipal de Três Passos. E não é o primeiro. Com certeza não é o primeiro. Quer uma parte, vereador Paulinho? Obrigado pela parte, vereador. E eu quero dizer mais, ainda, vereador Diego, pela importância desse projeto, como você disse, que vai impactar, não na vida só de 1.000 trabalhadores, talvez de toda a população municipal e regional. Aqui, então, assim, ó, a gente vê que como é uma falta de respeito do prefeito municipal não estar numa audiência pública. Até pode dizer que foi feita audiência pública, que foi feita reuniões da administração, tipo lá na Cassis, mas essa audiência pública aqui, ela é transmitida ao vivo pelo Facebook, dando oportunidade de todos vir aqui se esclarecer, pedir, denunciar, reivindicar, e o autor do projeto não está aqui. E eu quero também dar um voto de louvor ao seu Dietrich, né, que esteve aqui, o diretor de trânsito, que se comportou como pessoa, mesmo não sabendo, disse a verdade, que não sabia os porquês desse projeto e como é que tinha sido feito o andamento. Então, assim, mas outros, infelizmente. Mas eu acho que o prefeito, sim, deveria ter vindo nessa audiência para ele estar respondendo essas questões. Porque para ele dizer que não sabia fica mais feio, a gente sabe disso. Então mandou o boi de piranha. Coitado do seu Dietrich. Olha, peço desculpa até ao seu Dietrich pelas perguntas que ele fez e que ele não sabia, mas ele foi o boi de piranha da administração pública em Três Passos sobre o orçamento, sobre o estacionamento pago em Três Passos. Então, obrigado pela oportunidade aí, vereador Diego. Obrigado, Paulinho, pela contribuição. No decorrer da audiência, senhores, nós apresentamos aqui um estudo. Eu chamo de estudo, ou querem chamar de levantamento, chamem do que quiserem. Mas nós aqui nessa Câmara, diante da ausência de um estudo técnico do Executivo e diante da resposta do Executivo às comissões de que entendia ser desnecessário fazer um estudo, entendia que isso era um gasto desnecessário. Imaginem só, senhores, imaginem só. Eu pedi com o apoio dos colegas aqui, que as servidoras dessa casa e os servidores dessa casa fizessem um levantamento. O secretário de Desenvolvimento disse que isso não era sério, não era algo que podia ser considerado, porque não tinha uma metodologia. Mas nós fizemos um levantamento que deveria ser feito pelo Poder Executivo, básico, 3 dias consecutivos, às 8h30 da manhã, às 11 da manhã, às 14 horas da tarde e às 16 horas, né, da tarde também. Tá? Servidores dessa casa filmaram, passaram em todo o trajeto, tem tudo registrado no processo, no projeto, tá? Passando em todo o trajeto previsto para o rotativo, e vocês estão vendo isso projetado ali, tá? Registrando quantas vagas livres existiam naqueles horários nesses trajetos. Os pontinhos vermelhos que vocês veem em Comunidade Três Paciência são as vagas livres. Tá? Chama atenção, o que chama atenção nesse levantamento? Pode congelar a imagem aí, Karine, obrigado. Um exemplo, dia 8 às 16 horas, 163 vagas livres nesse trecho em amarelo, que é o que está demarcado para o rotativo. Mas em todos os horários, em todos os dias levantados, você vê que o X da questão, que é a área com menos vagas livres, todos os dias, em todos os horários, é o entorno dos bancos, é o trecho do fórum, ali da Praça da Bandeira do fórum, dá para dizer da rótula do fórum, até mais ou menos a Praça Reneu, pouco antes da Praça Reneu Mertz, na avenida principal. Tá? A Rua do Restaurante Real, a Rua Bento Gonçalves, tá? A Rua Getúlio Vargas, que é a rua aqui da Caixa Econômica e dos bancos. Em resumo, e o entorno da Prefeitura. Esse núcleo central, problema de estacionamento. Poucas vagas livres. Tá? Um levantamento simples, sem técnica, como disse o secretário, e sem gastar nada.
Gastou o tempo e o combustível aí das meninas. Obrigado, guris, porque fizeram com o carro particular de vocês. Obrigado pela disponibilidade. Os servidores dessa Câmara são muito prestativos e muito eficientes. Tá? Então, esse levantamento, que não custou quase nada, que poderia ser feito por um dos 50 CCs que a prefeitura enfiou ali dentro, que o prefeito enfiou ali dentro da prefeitura, custando milhares de reais aos cofres públicos por mês, poderia ser feito por alguns desses, 2, 3 desses aí, poderiam ter feito esse levantamento. Mas não, nós fizemos. Tá? Nós fizemos, e isso mostra o quanto esse projeto precisa ser ajustado. Tá? E é isso que eu defendo aqui nessa casa. Que esse projeto retorne para o Executivo, ou que retornemos, no mínimo, ofícios para o Executivo, com o resultado dessa audiência, tá? Com todos os aspectos que foram levantados aqui, sejam favoráveis, sejam contrários, pedindo, no mínimo, os estudos de viabilidade técnica, que é o mínimo que se espera de um projeto técnico dessa envergadura. Tá? E vou propor, estou propondo aqui já, e vou propor nas comissões isso, que seja feito um plebiscito, senhores. Tá? Não existe forma mais justa de tomarmos posição do que ouvindo a população trespacense. Vamos fazer um plebiscito. E espero que o Executivo Municipal não diga que isso é um gasto desnecessário. Porque pensar na vida da população trespacense, senhores, não é um gasto desnecessário. Pensar no impacto que um projeto de longo prazo tem na vida de um trabalhador que ganha um salário comercial não é um gasto desnecessário. Pensar num plebiscito que vai impactar a vida do empresário também, com certeza, e pode ser positivo e pode ser negativo, não é um gasto desnecessário. É um investimento, é preocupação com o povo trespacense, é preocupação com o suor do trabalhador trespacense. E o empresário é também um trabalhador. Todo empresário é um trabalhador. Então estas são as minhas propostas para o estacionamento rotativo pago, senhores. Da forma como está, nem para rascunho não serve este projeto. Precisa ser aprofundado, precisa ser discutido, precisa ser estudado. Muito boa noite a todos.